Olá a todos, dando continuidade então aqui ao nosso curso, né? A gente vai fazer a última parte da modelagem antes de começar o processo de detalhamento, que seria a parte de guarda-corpo, tá? Bom, um detalhe sobre o guarda-corpo é o seguinte, eu tenho um comando aqui, ó, arquitetura guarda-corpo, tá? Repara que isso aqui é uma, uma categoria, né, cujas famílias, no caso eu só tenho uma família, mas são famílias de sistema, não são famílias carregáveis. Tá? E eu tenho aqui alguns tipos de guarda-corpo. Né? E como eu já comentei com vocês, como eu conseguiria novos tipos? Eu teria que buscar na internet ou criar alguns novos tipos, mas tem alguns RVTs, né, projetos de Revit já com vários guarda-corpos, né? E aí eu simplesmente selecionaria ele em outro projeto e daria um Ctrl+C, Ctrl+V e traria eles para cá. Tá? Vou pegar esse guarda-corpo aqui, ó, painel de vidro. O processo, vou fazer ele aqui do lado, de modelagem é muito simples, né? Ele já tem aqui, ó, toda uma parte de configuração, né? Ó. Você consegue visualizar ele aqui através desse botãozinho visualizar. Tem aqui toda a parte de estrutura, de balaustres, tá? Toda a parte de altura do guarda-corpo está aqui. Que isso aqui eu recomendo que vocês busquem mais informações mais detalhadas sobre como configurar isso aqui. Tá? Mas o processo de modelagem dele é muito simples. Ó. Ele pede que você crie na verdade aqui não é uma linha, ele até chama, não é uma área, né? Ele até chama de limite, mas é um caminho que esse guarda-corpo tem que percorrer. Tá, ó. Vou deixar o comando cadeia aqui, ó, marcado. Tá? É um caminho que esse guarda-corpo tem que percorrer. Tá? Esse caminho ele pode inclusive se auto-interceptar, não tem problema nenhum. O Revit aceita tranquilamente isso aqui, ó. Se eu confirmar, ele vai criar o guarda-corpo. O que o Revit não aceita? Por exemplo, isso aqui, ó. Eu criar uma linha que não esteja contínua com o guarda-corpo. Aí ele vai dar aí um erro, tá? Isso aqui ele não aceita, mas desde que seja uma linha contínua, é tranquilo. Então, agora vamos olhar em 3 dimensões, ó. Tá aqui o guarda-corpo, tá? Vou colocar aqui cores consistentes. Tá? Então, tá aqui o guarda-corpo. O que é, às vezes, um pouquinho complicado de conseguir corrigir são essas falhas, ó, que ele faz aqui e aqui. Ó, tá? Então, o que acontece? Vamos fazer o guarda-corpo aqui do nosso projeto. Se a gente fosse utilizar esse comando, né, seria muito simples. Guarda-corpo, fazer ele aqui, ó, em volta da sacada. Cuidado com o comando cadeia lá, né, tem que estar marcado. Com o comando não, com a opção cadeia que tem que estar marcado. Tá? Vamos ver como ficou. 3 dimensões. Olha lá. Às vezes fica essas falhas, ó. Tá? E dá até para melhorar um pouquinho isso. Se você entrar na edição aqui desse guarda-corpo, então, editar tipo, não, não é na estrutura do corrimão, é aqui, ó, colocação de balaustre. Tem essa opção aqui, ó, justificar, em vez de centro, ó, vou colocar aqui espalhar padrão para caber. Ele vai dar uma melhoradinha naquilo ali, ó. Tá? Mas mesmo assim ainda vai ficar alguns suportes flutuando, tá? Não vai ficar corretinho. Então é uma opção boa, mas ela é um tanto quanto complicada de se configurar de maneira exata. Se for só para representação, tudo bem. O que eu particularmente prefiro utilizar? Então eu vou fechar aqui o guarda-corpo. Eu vou usar essa opção aqui, ó. Em vez de usar o comando guarda-corpo, eu vou usar uma opção que nós já conhecemos, ó, parede, e vou usar uma parede cortina. Né? A gente já tem uma aqui, ó, prontinha para funcionar como guarda-corpo. Só que o que eu vou alterar aqui? Ó, a altura, né? O guarda-corpo ele não precisa ir do nível 0 até o pavimento 1, né? O guarda-corpo é uma das exceções à regra, né? Então aqui, ó, é uma das opções das exceções. Então nesse caso é melhor deixar não conectado, tá? Com uma altura de 1,10, por exemplo, que a altura vai ser sempre fixa. Né? Guarda-corpo, muro, paredinha de bancada, são exceções àquela regra que nós falamos que seria sempre melhor deixar aqui como conectado. Então vou deixar aqui, ó, não conectado, altura de 1,10. E outra coisa que eu vou mudar aqui, ó, é o deslocamento da base, porque a gente vai fazer isso aqui em cima de um piso de 3 centímetros. Então eu tenho que colocar aqui, ó,
3 centímetros de deslocamento da base, senão ele vai ficar enfiado dentro do piso ali de cerâmica. Então vou fazer ele a partir daqui, ó, para cá, fazendo ele no sentido de baixo para cima, da esquerda para a direita, ele vai ficar certinho para o lado de dentro ali da sacada. Vamos ver como ficou. Olha lá, ó, esse aqui ele é bem mais leve, mais tranquilo, né? Não fica com aquelas falhas, tá? E se eu precisar, por exemplo, se o vidro ficou muito grande, se eu precisar criar um suporte aqui no meio, um montante aqui no meio, a gente já sabe como fazer isso, né? Só criar um eixo aqui no meio e ele criaria um montante ali tranquilamente, tá? Então, usando esse comando de parede cortina, eu acho que fica mais flexível, principalmente se for usar um guarda-corpo numa sacada pequena como essa, tá? Bom, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar este e espelhar para os outros, né? Ó, vou fazer uma seleção assim, tá? Ó, daqui para cá, só na sacada, e vou deixar a opção aqui, ó, de filtro e vou deixar somente paredes, tá? E agora eu vou espelhar, ó, vou espelhar usando esse comando. Cuidado para não usar esse eixo, ó. Esse eixo aqui, ele dá um errinho e ele espelha para o lado errado. Então não usa esse eixo, usa esse aqui, ó, no meio das duas portas. Esse aqui espelha certinho para o lado de lá. Vou espelhar ele usando esse eixo aqui para ele espelhar para esta parede. E vou novamente usar aquele eixo entre as duas portas para espelhar para essa sacada aqui. Então a parte de baixo agora está toda certinha, ó. Tá? E agora é só copiar para os próximos níveis. Vou fazer isso aqui, ó. Selecionar, filtro, deixar somente paredes marcado. Vou vir aqui em cima, ó, Ctrl, né, para acrescentar esses elementos aqui, filtro, e vou deixar somente paredes. Então são 12, né? 3 aqui, 6, 9, 12. Copiar para a área de transferência, colar alinhado com os níveis selecionados. Pavimento 1, 2 e 3. Eu acho que essa opção de usar a parede cortina, ela é um pouco melhor do que usar o comando de guarda-corpo para esse tipo de situação que nós temos aqui. Então tá lá, ó, os dois lados do prédio com guarda-corpo. E dessa maneira a gente encerra o processo de modelagem. Tá? A partir de agora nós vamos começar o processo, né, a partir do próximo módulo, o processo de detalhamento do nosso projeto. Tá? Então tá, muito obrigado. Continuamos na próxima aula.